Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Faltam 12 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Varíola dos macacos. Liberadas importação de vacina e remédio para uso pelo Ministério da Saúde. Lorena Pacheco. Apenas profissionais que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes serão vacinados. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Está cada vez mais rápido abrir uma empresa no país. Tempo médio para ter um CNPJ tem nova redução. Gabriela Noronha. O Brasil encerrou julho com mais de 19 milhões de empresas ativas, aumento de 1,3% sobre o mês anterior. E nas comemorações do bicentenário da independência, vamos falar sobre as negociações para a vinda do coração de Dom Pedro I. E das relações entre Brasil e Portugal, em uma entrevista ao vivo com o embaixador Jorge Monteiro Prata, do Ministério das Relações Exteriores. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Uma relíquia preservada há 187 anos. O coração de Dom Pedro I, que fica na cidade do Porto, em Portugal, foi transportado ao Brasil para as comemorações do bicentenário da independência. E quem está ao vivo aqui conosco e conta como foram as negociações para a vinda do coração e a importância disso para as relações entre Brasil e Portugal é o embaixador Jorge Monteiro Prata, do Ministério das Relações Exteriores. Boa noite, embaixador. Muito boa noite, Gabriela. Muito boa noite, Mariana. É uma satisfação estar hoje aqui com vocês e com os ouvintes da Voz do Brasil. Embaixador, vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o 7 de setembro, que dessa vez é mais aguardado ainda do que o usual por causa do bicentenário da independência. O senhor podia falar para a gente, então, um pouquinho dessa importância histórica dessa data? O 7 de setembro é a ocasião em que nós celebramos a nossa independência. Mas é mais do que isso, não é? Eu acho que é o momento em que nós, quando conquistamos a nossa autonomia, nos tornamos um país com identidade própria. Eu creio que, acima de tudo, é um momento de celebrarmos a nossa brasilidade. O 7 de setembro é uma festa de todos nós brasileiros. E, embaixador, qual foi o papel do Itamaraty na época da independência do Brasil? O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, chamava-se na época Secretaria de Negócios Estrangeiros. No início da nossa existência como país independente, o foco da diplomacia, logicamente, foi o de consolidar e legitimar o novo Estado brasileiro. Nossa primeira missão foi importantíssima. Foi trabalhar pelo reconhecimento da independência do Brasil e pelo estabelecimento de relações com outros países. Foram enviadas missões à Europa, aos Estados Unidos, e foi assim que nós, por exemplo, obtivemos o reconhecimento dos Estados Unidos. Foi o primeiro país a nos reconhecer como nação independente. Foi assim também que acabamos por assinar um acordo com Portugal que reconheceu a nossa independência em 1825. Agora, embaixador, nessa comemoração dos 200 anos da independência brasileira, um dos momentos marcantes foi justamente a chegada
do coração de Dom Pedro essa semana. Você falou muito sobre isso. O senhor pode contar para a gente um pouquinho da história dessa relíquia? Por que é importante o coração de Dom Pedro estar aqui nesse momento histórico para o Brasil? Bom, a história da relíquia. Dom Pedro regressou a Portugal em 1832, no contexto de uma disputa com seu irmão, Dom Miguel, que havia se autoproclamado rei de Portugal, usurpando o trono da filha de Dom Pedro, Dona Maria. Na Guerra Civil que se seguiu, Dom Pedro contou com o apoio decisivo da cidade do Porto, razão pela qual, antes de morrer, em 1834, ele manifestou à sua esposa, a imperatriz Dona Amélia, o desejo de doar seu coração à cidade do Porto. Desde então, a relíquia se encontra lá, depositada em uma capela na igreja de Nossa Senhora da Lapa. Foi Dona Maria, filha de Dom Pedro, quem decidiu em qual templo católico da cidade repousaria o coração. Ela escolheu a igreja da Lapa por ter sido o local onde Dom Pedro ia à missa, costumava ir à missa, enquanto ele permaneceu no Porto. E o senhor sabe explicar um pouquinho de que forma eles conseguiram preservar o coração? O coração está preservado em formol, não é? E dentro de uma ampola de vidro. E essa ampola é protegida por um recipiente de prata dourada. E esse recipiente é encerrado por 5 urnas. As chaves dessas 5 urnas estão na sede da Municipalidade do Porto. Eu tive a ocasião de ver essas chaves quando lá estive. E em 1837 foi construído um monumento em granito, que é o que se pode ver quando nós visitamos a igreja, a bandeira do Brasil e bandeira de Portugal, e esse monumento foi afixado à parede da capela da igreja, e atrás dessa placa é onde ficam os restos mortais de Dom Pedro. Mas o corpo de Dom Pedro já está aqui no Brasil, né? Os restos mortais de Dom Pedro vieram para o Brasil por ocasião da celebração do Sesquicentenário da Independência. E os restos mortais se encontram hoje no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Já o coração, ele foi expressamente doado, por desejo do próprio imperador, à cidade do Porto. E como já comentei, Dom Pedro quis demonstrar o seu reconhecimento à cidade, e pelo apoio que ele teve da população do Porto, principalmente durante o sítio que ele e as suas tropas sofreram durante a guerra que ele travou com seu irmão Dom Miguel. E é a primeira vez que o coração deixa Portugal, não é isso, embaixador? Como é que foi esse processo de negociação para conseguir trazer esse coração para cá? É verdade. Os portugueses, especialmente os cidadãos do Porto, têm muito ciúmes dessa relíquia, né? As tratativas tiveram início em fevereiro desse ano. Nós sempre contamos com a boa vontade das autoridades portuguesas, principalmente da presidência da Câmara Municipal do Porto, que é quem detém a posse da relíquia, né? Mas as conversações sobre as condições do empréstimo foram, logicamente, complexas, né? Havia uma preocupação muito grande com a segurança da relíquia e com a capacidade de ela ser transportada sem sofrer danos na longa viagem a qual ela tinha que ser submetida entre o Porto e Brasília. E essa negociação aqui da parte brasileira foi feita pelo Itamaraty? Qual foi o papel? Sim. Coube ao Itamaraty conduzir as negociações com o lado português. Eu mesmo, sob instruções do ministro Carlos França, estive 2 vezes em Portugal e mantive contato permanente por telefone e por outras vias com o lado português para ajustar os pormenores das tratativas. Diferentes unidades do Itamaraty também estiveram envolvidas nesse processo de negociação. Eu queria mencionar principalmente a nossa embaixada em Lisboa e o nosso consulado no Porto. E como é que foi feito esse transporte, embaixador, para que o coração chegasse aqui intacto? O coração foi feito em avião da Força Aérea Brasileira. Houve um pedido das autoridades do Porto que o coração fosse transportado de uma maneira especial, e o coração veio na cabine de passageiros da aeronave. E também será a FAB quem levará a relíquia de volta ao Porto. Quase como se Dom Pedro estivesse ali mesmo sentado na cadeira. Uhum. Embaixador,
E por que trazer o coração de Dom Pedro para o Brasil nesse momento? Qual é a importância, né? Qual é a relação que isso tem com o nosso bicentenário? Eu vejo a vinda do coração como uma oportunidade para todos nós brasileiros homenagearmos a figura central do processo de independência do Brasil. Dom Pedro não apenas lutou pela nossa autonomia, ele foi responsável pelo estabelecimento das bases do moderno Estado brasileiro. Nós não podemos esquecer que foi também Dom Pedro quem outorgou a nossa primeira Constituição, né? E eu creio também que, ao homenagearmos Dom Pedro, nós vamos, além de festejarmos um feito histórico, nós celebramos também o país que nós nos tornamos e temos a oportunidade de refletirmos sobre o país que nós queremos ser. Daí a importância da vinda do coração. E, embaixador, em relação às relações diplomáticas mesmo entre Brasil e Portugal, o que a vinda do coração representa? Bom, Portugal se juntou a nós, brasileiros, na comemoração do bicentenário da independência. Esse é um exemplo para o mundo, né? Poucos países podem mostrar esse tipo de relacionamento a comemorar uma separação, né? Mas Brasil e Portugal estão celebrando juntos essa data. E o traslado temporário do coração de Dom Pedro é oportunidade para os dois países reforçarem seus laços históricos e estreitarem ainda mais o seu relacionamento. O nosso relacionamento é alicerçado na convergência de valores e nos interesses comuns que nós temos, que cultivamos. Brasil e Portugal também se beneficiam mutuamente com um intenso diálogo político, econômico e comercial que mantemos, e a vinda do coração só pode contribuir para que esse diálogo seja ainda mais benéfico para os dois lados. Bem, ao chegar ao Brasil, a gente lembra que ele foi recebido, né, com honras de chefes de Estado lá no Palácio do Planalto, e agora está no Palácio do Itamaraty, está em exposição, né, embaixador? Quem é que pode ver? Uhum. Como é que é o acesso a essa relíquia? Bom, o coração fica exposto no Itamaraty até o dia 5 de setembro. Foi montada uma exposição muito didática e muito bonita na sala onde foi depositada a relíquia. Nós também tivemos em mente questões de segurança e questões de climatização, tudo isso foi levado em consideração, mas a sala ficou muito bonita e nós também utilizamos um material de exposição, uma vitrine que foi confeccionada especialmente pelos portugueses, de maneira a deixar o coração não só muito visível, mas na altura em que um coração realmente fica. Está muito bonita a exposição. A exposição, por seu caráter didático, ela é aberta durante os dias da semana aos alunos das escolas do Distrito Federal e nos fins de semana para o público em geral. Precisa de agendamento ou não? Só ir? As escolas, sem dúvida, o agendamento basta comparecer e se identificar e passar pelos procedimentos de segurança. Aos fins de semana é só chegar lá ao Palácio do Itamaraty. Tá joia. E o coração também vai estar nas comemorações oficiais no dia 7 de setembro? Não exatamente no dia 7, no dia 6. As comemorações se iniciam no dia 6 com uma recepção em homenagem aos chefes de Estado estrangeiros que estarão visitando o Brasil, que foram convidados para estarem presentes nesse momento, e está prevista uma visitação por parte deles ao coração. Mas o coração é muito frágil e é difícil que ele seja transportado para outros lugares. Ele vai ficar lá no Palácio do Itamaraty. Ele vai ficar lá. E aí depois de lá volta então para Portugal. A pedido dos portugueses, nós estamos justamente fazendo o que eles pediram para evitar que eles tenham mais preocupação do que já tiveram. Então eles pediram que nós mantivéssemos o coração apenas em Brasília. Foi uma pena, porque, enfim, nem todos os brasileiros vão ter oportunidade de ver o coração, mas nós estamos fazendo isso. Mas convém lembrar também que os próprios habitantes da cidade, os próprios portuenses, também se queixam porque eles não vão ter tantas oportunidades como nós brasileiros estamos tendo de ver o coração. Tá certo. Bom, obrigada, embaixador Jorge Monteiro Prata, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil e todas essas histórias que o senhor contou pra gente. Obrigado, Mariana. Obrigado, Gabriela.
O Ministério da Saúde pode importar vacina e remédio para a prevenção